Olá, boa tarde a todos e todas. É, Bem-vindos à quinta webconferência do evento Informação e Ciência, Aspectos Políticos, Sociais e Documentais em Tempos de Pandemia, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, o PPGCI-UF. A proposta de hoje é uma roda de conversa com o título A Dor e o Sabor de Ser um Pós-Graduando. Nossos convidados são Gabriel da Silva Barros e Luana Quintal de Souza. Gabriel Barros é arquivista, doutorando e mestre em Ciência da Informação pelo PPGCI-UF. Atua como analista de engenharia na equipe de documentação técnica do grupo Invepar. Desenvolve estudos principalmente nos seguintes temas: terminologia arquivística, tipologia documental e diplomática. Luana Quintal é mestranda do PPGCI-UF, possui graduação tecnológica em marketing pela UNESA e é bacharel em biblioteconomia e documentação pela UF. Desenvolve suas pesquisas principalmente nas áreas de estudos métricos da informação e gestão da informação. Pessoal, eu lembro que os comentários e perguntas podem ser feitos pelo chat do YouTube e serão encaminhados aos palestrantes após as falas deles. Aproveito para agradecer muitíssimo, em nome da comissão organizadora do evento e em nome do PPGCI-UF, a participação de Gabriel e Luana e de todos que estão nos acompanhando. Bem, Gabriel, passo a palavra a você. Você vai ter cerca de 15 minutos para falar, para fazer sua exposição, e depois a gente dá a palavra para a Luana. Tá ótimo, muito obrigado. Boa tarde a todos. Acho que, antes de tudo, eu quero agradecer a organização do evento, principalmente a representação discente e a professora Micheli, por terem franqueado a oportunidade dos discentes participarem de um evento, mais um evento organizado pelo PPGCI. E é muito bom estar aqui falando sobre um tema tão importante para todos nós, não só para pós-graduandos, mas também para aqueles que aspiram, né, à academia, por assim dizer. E é exatamente por isso que eu também quero agradecer quem está assistindo a gente e também mandar um abraço para minha orientadora, a professora Clarissa Schmidt, que provavelmente está nos assistindo. E é isso. Bom, quando eu recebi um e-mail com o tema, a proposta, né, dessa webconferência, a última webconferência do ciclo de webconferências, eu fiquei um pouco intrigado com o título, né, porque a organização conseguiu materializar em 3 palavrinhas o que é a pós-graduação, né, exatamente dor e sabor. E por que dor e sabor, né? Obviamente, assim como a graduação, a pós-graduação tem altos e baixos. E é muito difícil dizer exatamente qual seria o título que traz mais altos e baixos para a nossa vida pessoal, né? O nosso psicológico, por assim dizer. Mas, por mais que essa dor e esse sabor sejam, de certa forma, aproximados, o nível de maturidade e responsabilidade que a pós-graduação acaba por pedir talvez seja um pouquinho mais diferente da graduação. Então, como pós-graduando, eu sempre senti exatamente isso, né? A pós-graduação me trazia uma necessidade de mais responsabilidade, de mais maturidade e, acima de tudo, uma capacidade de saber se autodisciplinar, né? Então, a capacidade de trabalhar sozinho nos momentos em que você precisa escrever. E aí, como recém-egresso do mestrado, eu defendi minha dissertação pelo PPGCI-UF também, como a professora Micheli disse, em fevereiro desse ano, e tinha feito processo seletivo para o doutorado no ano passado, em meado do ano passado, na segunda metade do ano passado, por assim dizer. E, bom, eu tive que lidar com o fato de que agora eu sou um doutorando, né? E é muito estranho ser doutorando num momento como esse, porque eu sou um doutorando recém-ingresso, então, num momento de pandemia e isolamento, em que as aulas não iniciaram, né? Então, acho que parece que, assim, eu ainda sou mestrando, só que com uma tese para escrever. Acho que a percepção é essa. E eu acho que a diferença que eu posso tratar aqui, a Luana vai poder falar um pouco sobre essa vivência de mestrado, mas é exatamente a tranquilidade de saber que agora eu tenho mais tempo, sabe, para desenvolver uma pesquisa, para escrever.
A professora Jaqueline falou isso lá na primeira palestra, né, que o tempo de duração dos programas das pós-graduações, tanto nível mestrado quanto doutorado, diminuíram muito ao longo do tempo. E acho que a Luana pode falar isso, eu como alguém que já concluiu o mestrado, consigo falar com certa tranquilidade. 2 anos é muito pouco, né? Principalmente porque o primeiro ano você está envolvido em créditos de disciplinas e outras questões, né? Então, a minha dica sempre foi saber, e foi isso que eu sempre carreguei para mim, a minha orientadora sempre me ajudou muito nisso, saber definir o recorte de sua pesquisa, né? Não dá para a gente querer abraçar um tema cabeludo no mestrado sem conseguir contemplar todas as facetas e nuances que ele pede. E eu acho que quanto a isso, já fica aí previamente uma dica, né, para quem aspira a essa possibilidade para a sua vida pessoal, acadêmica, profissional. Se você pretende entrar no mestrado, pense num tema, acima de tudo, que te agrade, que você ame, que você sinta prazer em pesquisar, mas que também seja razoável para o tempo que você tem disponível no mestrado, né? O doutorado não, você acaba tendo um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo, e principalmente num momento como esse, que aí eu falo um pouquinho sobre a minha percepção de doutorando, né, nesse momento, um pouco da facilidade e da dificuldade que eu estou sentindo, né? A facilidade seria que eu teria mais tempo de sobra para já estar executando, desenvolvendo a minha pesquisa, por uma série de questões. A gente não precisa se deslocar até a universidade, quem trabalha não precisa se deslocar até o trabalho, então você acaba ganhando um tempo que você não tinha em momentos normais, por assim dizer, né? Mas é exatamente essa dificuldade, né? Pessoalmente, eu sou uma pessoa movida por outras pessoas e também muito movido pela rotina, né? Então, durante todo o meu percurso do mestrado, a minha rotina era muito bem estabelecida de saber exatamente quando eu ia sentar no computador para escrever, claro, respeitando os meus momentos de bloqueio, né? Que todos passam, mas de saber exatamente que eu poderia fazer isso à noite, aos finais de semana, e aí a gente, de repente, perde um pouco disso, né? Mas nós somos adaptáveis, né? E eu acho que a minha sensação é exatamente essa, que o momento pede uma releitura de nós mesmos, o momento pede uma readaptação de antigos costumes, e não é muito diferente da vida, né? A pós-graduação tem tantos altos e baixos como a vida. Em alguns momentos você vai ficar se perguntando por que você quis pesquisar sobre isso, né? E eu acho que você tem que sempre tentar encontrar aquela chama que fez você submeter o seu projeto no processo seletivo para o programa, entender por que você escolheu esse tema. Alguma coisa nele te chama atenção, alguma coisa nele faz você querer pesquisá-lo. Então foi sempre o que eu fiz, assim, nos momentos de mais desespero, não vai dar tempo, não vou conseguir pesquisar. Eu sempre fui muito franco com a minha orientadora e sempre tive o apoio dela em todos os sentidos, mas também, acima de tudo, eu fui franco comigo mesmo, né? De saber, bom, eu escolhi esse tema, eu gosto dele. É difícil olhar com essa ótica no olho do furacão, mas se a gente se esforça, a gente chega lá e consegue encontrar, né, essa chama da paixão sobre nossa pesquisa. E aí também é muito estranho estar nesse momento, porque a gente está distante das pessoas que a gente gosta, né? Exatamente sobre o que eu falei, ser uma pessoa movida por pessoas, mas também é um pouco dicotômico, porque, de certa forma, eu me sinto até mais próximo de entes que eu quase não tinha contato. Então, há 2 meses atrás, eu não via a possibilidade de estar fazendo uma videoconferência com as minhas tias, né? Então, parece que é exatamente isso que nos define como seres humanos, né? Essa capacidade de adaptação frente a essas situações, claro, nos utilizando de recursos
e da inteligência que nós temos para tocar esses recursos, mas isso tem sido para mim o mais curioso, né? Quase que uma experiência antropológica social. E aí eu não vou me estender muito, eu acho que eu já falei um pouco do meu trajeto, falei um pouco da dor e do sabor, né? E aí eu acho que eu encerro assim com algumas reflexões até para instigar quem está nos assistindo. Primeiro de tudo, você precisa amar sua pesquisa, como eu disse. Se sua pesquisa não fizer sentido para você, ela não vai fazer para mais ninguém, né? Mas também você precisa aprender a relevar e relativizar as coisas, né? O seu orientador, sua orientadora está ali exatamente para te ajudar a trilhar esse caminho e é ele ou ela que vai te ajudar também a lapidar essa ideia que muitas vezes é uma ideia bruta. Então, o meu conselho é esse, assim, lembrem sempre o que fez você escolher esse tema, lembre sempre por que você está com ele. E eu acho que também é importante construir uma boa relação com o seu orientador, né? E amar seu orientador, senão não dá certo. Mas, acima de tudo, também se cercar de pessoas que te apoiam, de pessoas que gostam de você, que acreditam no seu potencial. E esse título é muito diferente, às vezes, do que é na graduação. Às vezes a gente faz uma graduação só para cumprir um requisito, né, social, às vezes imposto pelos pais. Muito diferente da graduação, a pós-graduação, falando de mestrado e doutorado, é uma escolha. Então, esse título ele é seu, não é de mais ninguém, né? Ele não é dos seus pais, ele não é dos seus tios, ele não é dos seus companheiros, ele é seu. E também não é do seu orientador. O seu orientador já tem os títulos dele. Então, acima de tudo, perceba que você está buscando alcançar algo para si mesmo. Eu acho que foi isso que me guiou e que vem me guiado até hoje, né? Inspirar-me em mim mesmo e nas conquistas que eu construí até aqui. Então é isso, obrigado e estou à disposição aí para a gente conversar daqui a pouquinho. Muito obrigada, Gabriel. Acho que você colocou coisas bastante importantes. Já estão chegando perguntas, pessoal, mas eu vou deixar para fazer todas as perguntas depois que a Luana falar também, tá? Então, Ótimo. Luana, você também tem cerca aí de 15 minutos para falar, né, fazer suas considerações, e aí a gente passa para todas as perguntas. E continue mandando perguntas, pessoal. Pode falar. Bom, primeiramente, boa tarde, muito obrigada por estar assistindo. Queria parabenizar a representação docente, o programa, por essa iniciativa. Acho que foi muito importante, tivemos palestras com temáticas muito importantes. Então, antes de mais nada, meu muito obrigada, meu parabéns pela iniciativa. Pegando um pouco do que o Gabriel falou, a minha orientadora é a professora Micheli, então te amo, tá, Micheli? Já que ele falou que a gente tem que amar, né, já vou começar com essa declaração. Eu acho que eu e Gabriel a gente estamos em momentos diferentes, né, e somos seres diferentes. Acho que muito da nossa trajetória vai depender muito de quem a gente é. E a gente, assim, é difícil muitas vezes a gente se espelhar em algumas pessoas ou em algumas trajetórias, porque a gente vai ter a nossa particularidade. Então, acho que hoje o nosso papel aqui é mostrar para vocês que, sendo diferente, que cada um com a sua, né, com o seu ensinamento, com a sua proposta, a gente tem que continuar, né? Bem no cenário que a gente está vivendo, que é bem complicado. Eu sou uma pessoa muito emotiva, é algo que realmente mexe comigo. E eu estou no estágio do mestrado que eu estou no meio, né? Eu cumpri um ano de disciplina e eu qualifiquei dia 28 de abril, no meio disso tudo, e lógico, tinha muita incerteza, muito medo, muito aquela coisa, será que eu vou conseguir falar no computador? São sensações diferentes, você está frente a frente, você está com o computador, você fica com medo, se vai travar, se a internet vai cair. Mas o mais importante é entender que todo mundo está nessa situação, todo mundo está no mesmo barco, está todo mundo se apoiando. Então, eu qualifiquei dia 28 no meio disso tudo, mas toda a minha banca, né, e a minha orientadora entendendo a situação,
E isso conforta, porque você, muitas vezes a gente se coloca num lugar que parece que é só nosso. A gente se coloca numa situação e acha que aquilo é só que está acontecendo com a gente, que a gente não vai conseguir, só a gente não vai conseguir. E não, todo mundo, a gente não sei quais são as nossas perspectivas, né? Tá todo mundo incerto. Então, talvez muita gente ainda vai ter que passar pela qualificação à distância, né? Talvez teremos outras modalidades que deverão ser online e a gente tem que se adaptar, porque como o Gabriel falou, a gente é adaptável, a gente vai se adaptando às situações. E o mais importante é entender que somos seres particulares, como o Gabriel falou, e a gente vai traçar o nosso caminho individualmente, mas contando, sim, é muito importante a sua relação com a orientação de Luiz, não só pela Michelle estar aqui presente, mas é muito importante. Me ajudou muito ter uma orientação presente. E o Gabriel falou muito, foi até engraçado para mim ele falar da questão da pesquisa, tipo, é o seu tema. Porque comigo aconteceu diferente, né? Aconteceu muitas coisas assim, em relação ao meu tema. Eu entrei com uma proposta, eu entrei, como o Gabriel entrou do mestrado direto para o doutorado, eu entrei da graduação direto no mestrado. E eu tinha uma visão assim, totalmente equivocada. Na verdade, eu acho que eu nem entendia o que era pós-graduação. Eu queria fazer porque eu achava que era mais uma possibilidade. Eu entrei com esse entendimento assim, eu tenho mais uma possibilidade de carreira, eu tenho mais uma possibilidade de ter mais conhecimento na minha área. E entrei com a cara e com a coragem, com um tema que era trazido da graduação. Quando você entra e você começa a fazer disciplinas, você começa a entender o que é academia, o que é você estar no mestrado acadêmico, a sua visão vai mudando. Então, o período do mestrado, apesar de curto, ele realmente, acho que é curto em termos de, se você chegar despreparado, como eu cheguei, de não ter uma noção do que é academia, ele é curto, mas ele te proporciona esse aprendizado mais rápido, de você entender todo esse universo. E principalmente, assim, hoje, no momento que a gente está vivendo, eu entendo muito mais a importância da academia, da universidade, e principalmente na pós-graduação, que você talvez tenha uma veia mais ativa com a sociedade, que você pode trazer mais proposta, tentar implementar mais ações com a sociedade. Eu entendo a importância disso. Antes eu tinha visão de carreira, de profissional, mas eu entendo hoje também a importância do que eu estou fazendo no mestrado para a sociedade, como essa formação também, além do profissional, está me transformando como pessoa, né? Entender as diferentes visões, as diferentes pesquisas. O que a gente desenvolve no mestrado e no doutorado, muitas vezes ele vai estar associado também a questões sociais. E eu não tinha muito essa visão, e aí no meio disso, eu entrei com um tema que foi muito questionado nas disciplinas, porque talvez eu não tinha noção do que eu precisava apresentar para o mestrado acadêmico. E depois, assim, com a orientação, com os colegas, conversando, você vai entendendo o real objetivo de você estar na pesquisa. Então, eu concordo com o Gabriel que você tem que ter noção dessa pesquisa, você tem que... Essa questão de você ter sua pesquisa muito traçada, ter ela traçada é muito importante. Talvez evite que você tenha momentos, né, de ansiedade, talvez momentos mais tranquilos, não tanto altos e baixos, mas pode acontecer como aconteceu comigo, de você entrar com uma pesquisa e no meio do caminho você ter alguns outros caminhos para percorrer. E foi muito importante eu ter qualificado. Apesar do momento, apesar de ter sido online, né, e de ter toda a insegurança, foi muito importante, porque a qualificação, principalmente no mestrado, que é só 2 anos, ela é uma avaliação, né, vamos dizer assim, que vai te dar um direcionamento. E você, estou no caminho certo, vamos, que vai dar, independente do que está acontecendo. Não é fácil, eu sou uma pessoa assim, que o emocional me afeta e me afeta na produção. E a gente se cobra muito quando a gente vê outras pessoas produzindo. Então, muitas vezes a gente tem os nossos colegas do mestrado, e tem um que está produzindo, aí tem um, eu, por exemplo, às vezes, você já qualificou? Como que você qualificou? Eu nem avisei, assim, meus colegas, eu estava tão nervosa, que eu não falei, era como uma coisa assim, não quero contar para ninguém, porque vai que dá errado. Então, tem insegurança, é normal, acho que
é normal e não, a gente não tem que sentir assim, tá acontecendo só comigo. E eu acho que o mais importante, como você falou, é se permitir. Se permita, teve o bloqueio, se permita ter o bloqueio, conversa com a sua orientadora. Olha, estou num momento difícil. Agora sim, eu acho que a gente, como o Gabriel falou, você tem uma responsabilidade. Você entrou por escolha, né? Se no meio do caminho não foi isso, reflita se é isso mesmo que você quer ou não. Foi algo que a Michelle conversava muito comigo. Você precisa entender o que você quer. Mas se permita. Então, teve bloqueio, converse com o seu orientador, porque você também não pode sumir 1, 2 meses e olha, porque eu estava tendo um bloqueio. Eu acho que é importante a gente ser transparente com a gente mesmo, com a orientação, com os professores, e entender que muito mais do que carreira, você está se transformando. É um caminho da sua vida que vai impactar na sua carreira, vai impactar em você como pessoa. Então, se permita viver todas as emoções que o mestrado e o doutorado pode trazer, que não é fácil, né? Nós vamos ter esses altos e baixos, mas é um caminho que a gente precisa percorrer se é isso que a gente quer. E que não vai ser só com a gente, todo mundo vai passar por isso. Então, assim, a minha experiência, né, como mestrando, eu tive esses altos e baixos, porque eu entrei com uma pesquisa, fiz outra, qualifiquei, e a qualificação me ajudou bastante. E teve momentos que eu pensei, não vou conseguir, e você vê que eu pensava assim, eu não vou conseguir, mas eu preciso fazer. Então, eu vou fazer. Mas me permiti dias de não fazer nada, me permiti dias de sumir, e dias de, hoje eu tenho que aparecer, hoje eu tenho que fazer, isso que eu quero. Teve uma hora que eu botei assim, Luana, você está no mestrado, você já percorreu metade do caminho, e você não vai desistir agora. Então, conversava muito comigo também. E não vou desistir agora, e não precisa também, eu tinha muita cobrança assim, eu tinha que fazer a melhor pesquisa. Eu achava que se alguém fosse fazer uma crítica, já me doía muito, assim, eu tentava fazer a fina, tipo, não, nossa, perfeito. Mas no fundo, era assim, poxa, mas eu achei tanto que estava bom, achei que eu ia conseguir. Então, assim, acho que uma questão é a gente saber lidar muito com as nossas emoções. E se permitir conversar com o orientador, com outras pessoas. Eu converso muito, eu sou muito fã dele. Então, eu conversava com todo mundo, assim, o que você acha? Você acha que tá bom? Você acha que vai dar certo? E minha sugestão, eu acho que tanto para quem está entrando no mestrado ou no doutorado, nesse momento, eu acho que é um momento assim, de insegurança, mas nem de incerteza, de insegurança. Incerteza, sim, porque a gente não sabe, né? Incerteza em outras questões, mas não com você mesmo. Se você escolheu e você entrou, é um momento de insegurança em termos de quando que as aulas vão começar, será que eu vou estar preparada, será que quando começar eu ainda vou estar motivado? Conversa com o orientador, com quem você escolheu. E uma questão que fez muita diferença para mim, e eu espero que continue quando essa equipe sair, é a representação docente, é você saber o que está acontecendo. Não fique perdido, entre nas redes sociais do programa, entre em contato com o programa, não se preocupe se você está sendo chato em fazer uma pergunta, porque eu tinha essas questões assim também, quem vem de graduação, né, eu tenho muita, assim, eu me formei em 2018, então fez 2 anos agora que eu sou formada, mas tenho muito essa questão da graduação, e a gente tem essas inseguranças, né, graduação que faz perguntas, mas a gente está num momento que a gente tem que se abrir, que a gente tem que olhar para o lado e ver que tem que estar todo mundo junto. Então, a minha dica é não se cobre tanto, né? Tem que acontecer agora, tem que ser perfeito, eu precisava disso nesse momento, se for daqui a um mês, não sei. Não faça isso consigo mesmo. E converse com os alunos que estão entrando agora, converse com o programa, participe e tenta estar inteirado com a representação. Isso foi algo muito importante para mim, saber o que estava acontecendo. E eu acho que é isso, assim, acho que são altos e baixos, acho que todo mundo vai passar por isso. Não é só você, não sou só eu, mas estamos todos juntos. Se permita viver cada momento. E sua pesquisa, ela pode mudar, ela pode não mudar, ela pode ser o seu sonho e você
terminar com ela e ser maravilhosa. E mesmo que não seja exatamente como você quis, aquilo que serviu para que você melhore no futuro. E não é fácil você ter esse pensamento. Eu não falo isso como assim, ó, nossa, super evoluída não, eu passei por isso, assim, de não vou conseguir, não está bom, ai, vou ter que refazer. E só que é um trabalho diário, é todo dia você se autoafirmar, eu vou conseguir, eu vou fazer, porque a gente ouve muito, a gente sofre muitas pressões, acho que todo mundo, a pesquisa, uma vez eu vi isso numa palestra, né, a pesquisa ela é solitária, a vida acadêmica ela é solitária. A sua pesquisa, a sua temática, ela pode ser solitária, mas a forma como você age em torno dessa sua pesquisa, ela não precisa ser necessariamente solitária. Você pode compartilhar com seus colegas, você pode compartilhar com o seu orientador, participar de eventos. Então, eu acho que é você se permitir viver todos os altos e baixos do mestrado e conversar. Se você chegar no momento de paralisei, não tenho para onde ir, não estou conseguindo, converse, coloque isso adiante e não para você não se perder, porque se você colocar toda a responsabilidade em cima de você, que é sua, não estou dizendo que não é sua, é nossa responsabilidade, é a nossa pesquisa, é o nosso nome. Porém, a gente não precisa caminhar sozinho. Eu acho que nesse momento a gente viu isso. A gente viu que a gente precisa das pessoas, a gente precisa ter entretenimento. Isso aqui, talvez essas conferências que aconteceram, tem ajudado muita gente que estava parada, assim. E, não quero ver nada de estudo, não quero estudar. E a gente teve lives incríveis com temáticas super dinâmicas que trouxeram questões sociais, questões de pesquisa. Então, eu acho que o mais importante, acho que a minha principal dica é você vai se desesperar, mas não paralise com o seu desespero, né? Tente passar isso e todo mundo vai caminhar junto, todo mundo vai conseguir isso. É isso. Muito obrigada, Luana. Eu queria fazer um adendozinho, gente, que a Luana está aqui, mas não é porque ela me orientando, não, tá? A gente abriu a todos os alunos do programa, para quem gostaria de se voluntariar, participar dessa mesa, e os dois foram os que se mostraram disponíveis, né, que estariam com esse tempo disponível com tempo e com cabeça, né, gente? Porque eu acho que tem uma questão muito do momento que a gente está vivendo, não é, fulano é tímido, ciclano não quer, não. A gente tem que também estar disposto e organizado mentalmente, minimamente, para poder falar, né? Então, eu agradeço muito as palavras de vocês dois. Eu acho que vocês colocaram coisas bastante interessantes, né, dessa vivência, que é muito individual, embora a gente esteja num grupo, né, e isso pesa, né? Não deve, assim, eu acho que a gente tem que fazer justamente isso, tentar unir esforços, mesmo com a nossa pesquisa sendo uma responsabilidade única de cada um. E uma coisa que talvez vocês não falem, mas eu tenho certeza que vocês sentem, e eu preciso comentar, é que quando a gente vai para um programa de pós, talvez é que a gente sente o nosso papel na universidade mesmo, porque se os alunos não se comprometem com o programa afunda, tá, pessoal? Então, o aluno não tem só a responsabilidade de fazer a pesquisa dele bem feita, ele tem uma responsabilidade de ajudar o programa a ter uma boa nota, né? Ajudar de diversas formas, né? Participando em comissões, participando de debates, que nem temos aí os alunos voluntários das redes sociais, e tantas outras, a representação discente, enfim, o aluno tem que participar muito. Então, e a gente gosta muito, a gente fica muito feliz, nós, quanto professores, quando recebemos vocês e vocês se disponibilizam para isso, porque o programa, ele não é aluno, ele não é só professor, ele é a união desses esforços, né? Então, e talvez na graduação isso não fique claro, né, que o teu papel na universidade é tão importante assim como aluno, né? Na pós é justamente esse papel. Mas eu vou abrir para perguntas, né? Daí vocês dois podem tentar responder. Deixa eu pegar aqui minha listinha. A primeira pergunta veio da Jéssica Gonçalves. A realidade atual da pandemia de Covid-19 está tendo algum efeito, principalmente psicológico, relacionado à produção ou pesquisa de vocês? Tá.
Pode responder primeiro, Luana. Eu respondi assim, que eu acabei de qualificar, né? Sim, impacta. Com certeza impacta, mas eu acho que acho que talvez eu vou jogar um pouco junto a responsabilidade com o orientador. É muito importante a orientação nesse momento, porque você paralisa, né? Dependendo da situação. Cada um, assim, você não tem só uma vida acadêmica, você tem seu relacionamento, você tem a sua profissão, você tem filhos ou não, você tem familiares que podem estar passando por alguma coisa, e dependendo da sua personalidade, você não vai querer fazer, você não vai colocar talvez a pesquisa como algo primordial nesse momento. Só que você precisa terminar, você sabe que você tem uma data. Então, eu trabalhava muito a questão de, eu sou capaz de me permitir parar quanto tempo? Em quanto tempo eu consigo retomar e dar conta disso? E se você achar que não dá conta, tenta alternativas, né? Alternativas para tentar dar conta, tenta conversar com o orientador, tenta conversar com alguém, talvez um amigo que tenha noção do seu tema, que possa te trazer textos ou que possa te trazer algum conteúdo que, tipo, não, então eu vou. E assim, eu sou muito de. Aí é particular também, né? Muito individual, como você vai pesquisar. Às vezes eu coloco na minha cabeça assim, vou me dar 3 dias. Quarta-feira, por exemplo, quarta-feira eu vou fazer. Quarta-feira eu acordo, quarta-feira eu tenho que fazer. Nem que seja 1 hora. Pode ser o mínimo, eu posso fazer duas frases, mas eu vou me sentir satisfeita, porque eu achei que eu fiz. Eu não me ponho o limite, né? Eu tenho que fazer uma página. Não, tal dia eu tenho que fazer e o mínimo possível, mas eu tenho que produzir. Então, é você se conhecer e você se permitir, porque a situação é difícil, a situação, ela realmente impacta no seu emocional de todo mundo. Então, você tem que se adaptar mesmo. Eu concordo com a Luana, corroboro muito com o que ela disse, porque não diferente da vida, né, como eu já havia dito, a pós-graduação tem esses altos e baixos normalmente, né, e imagina num momento como esse, né, eu moro sozinho, então eu vivo a experiência de lidar também com um processo de isolamento solitário, né, e, ok, já é assim há um bom tempo, mas especialmente nesse momento, isso acaba gerando um desconforto psicológico, um desconforto físico, porque é sobre isso que a Luana falou. Nós temos ouvido, a gente tem outras searas da nossa vida que precisam da nossa atenção. Nossa família, o nosso relacionamento, os nossos pets, e uma série de outras coisas, né? Trabalho. E saber dividir tudo isso é muito difícil, né? E aí eu sempre digo, eu acho que eu acabei não falando disso na minha fala, mas eu também sempre digo, será que você é uma pessoa, você se sente pressionado a seguir carreira acadêmica? Será que você é essa pessoa? Né? Será que você não é uma pessoa que nasceu para o mundo empresarial, por exemplo? Né? Então é sobre se respeitar e se entender. Eu não preciso me sentir pressionado a nada, porque o processo da pós-graduação não é só a pesquisa, como a professora Michele disse. A gente também se sente corresponsável por melhorias no nosso programa. Então, a gente tem que estar sempre buscando participar de eventos, submeter artigo, por mais que talvez não sejam aceitos, mas submete. O Lattes está ali sempre pedindo para ser um pouquinho mais engordado. Então, são pressões de vários campos. E especialmente nesse momento, o que vem acontecendo com mais força é a autocobrança. Né? E falo especialmente da minha experiência. Eu, nesse momento, venho colhendo frutos da minha dissertação, né? Que eu pude pegar a minha dissertação e transformar ela em 4 artigos diferentes. Então, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente tem material para 4 artigos. Então, se respeitar, eu acho que é a palavra de ordem, né? A regra de ordem, na verdade. Porque isso sim é muito difícil, né? E não tem a ver com pós-graduação, não tem a ver
com mais nada, tem a ver com a vida e consigo mesmo, né? Então é isso. Obrigada, Gabriel e Luana. A segunda pergunta vem de Luiz Amaral. Quais as atividades vocês estão conseguindo desenvolver durante esse período? E quais os planos para pós-pandemia? Quer falar, Lu? Pode começar essa, Gabriel. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Bom, então, como eu disse, né, eu estou colhendo os frutos do mestrado. Então, eu tenho uma dissertação que pude transformar ela em alguns artigos, venho fazendo isso, consegui submeter para uma revista, já que a gente não tem eventos previstos para esse ano. Então, o que eu venho pensando é que, bem como a minha pesquisa, eu também tenho essa corresponsabilidade de dar subsídios para que o programa eleve o seu nível de produção, o número de produções. Então, eu também penso que, como discente, essa é a minha responsabilidade e eu venho me esforçando para isso. Mas, repito, nem sempre a gente tem material, né? Então, o que eu sempre penso, que eu alinhei com a minha orientadora, como eu disse, sempre nessa conversa muito franca, vamos pegar no projeto da tese, vamos decidir que caminho a gente vai seguir, porque foi como a Luana disse, pode ser que a gente fale assim, olha, isso não faz mais sentido nenhum, vamos mudar? Vamos mudar. Então, eu acho que o meu caminho tem sido muito disso, assim, também de me dar uma férias, né? Porque eu também engatei graduação, mestrado, doutorado, né? Então, assim, eu não tive férias, né? Então, também estou me dando um descanso, produzindo o que eu já tinha pronto, mas também pensando o que pode ser feito para além desse cenário, né? Então, esperar que os eventos possam acontecer novamente, então, submeter para um evento, mas, acima de tudo, poder cumprir o meu crédito de disciplinas, porque a Luana já cumpriu no mestrado, mas eu no doutorado ainda tenho que cumprir. Então, isso também pesa bastante, falar assim, eu ainda tenho crédito de disciplina para cumprir, eu não sei se eu posso efetivamente já ir tocando a minha dissertação, porque vai chegar, eu tenho um período mínimo e máximo para qualificar, defender depois. Então, o projeto é pensar muito nas circunstâncias que vão me levar a planejar coisas ou não, né? Porque está tudo muito incerto para todo mundo. Luana? Eu acabei de qualificar, então eu estou direcionando, né? A gente direcionou a pesquisa e eu estou na fase, minha pesquisa não tem coleta de dados, então estou numa fase de coletar e organizar dados. Então, desde o início do ano, eu já estava muito focada na minha dissertação, porque a gente queria qualificar, a gente queria cumprir todos os prazos, queria cumprir. E aí, com as mudanças das minhas temáticas, do caminho que a gente vai percorrer, acabou que alguns capítulos eles podem hoje se tornar alguns artigos. Então, tenho algumas coisas desenvolvidas que ainda precisam ser estruturadas para quem sabe vir a ser publicada. Mas, falando sobre algo que o Gabriel falou, de quando você entra, que você precisa se identificar como, você é mais perfil área profissional, mais perfil área acadêmica, isso aconteceu muito. E até nessa questão da produção, de, eu vou só escrever minha dissertação, não, eu tenho que contribuir, eu tenho que participar, eu tenho que contribuir para o programa. E decidir muitas vezes isso, não é? Você talvez essa decisão nem venha antes. Eu acabei decidindo no caminho, né? Eu tive que entrar no mestrado para decidir e ver o que eu queria percorrer. Só que eu sou meu perfil, sou extremamente adaptável, sou extremamente das circunstâncias. Se isso está me levando para esse caminho, eu estou indo. Se esse caminho está legal, eu vou para o outro. Então, é perfil e é se permitir. Mas em termos de as minhas produções, eu estou muito focada na minha dissertação. Eu quero muito que dê tudo certo, eu quero muito fazer um bom trabalho. Eu acho que a minha dissertação ela pode dar bons frutos futuramente. Então, eu estou muito focada. E os planos pós, eu queria muito participar de mais eventos. Eu participei ano passado de um evento e eu gostei muito de participar de grandes eventos, né? Foi a primeira vez que eu fui viajar sozinha para um evento e eu achei extremamente importante, nunca tinha ido. E acrescentou muito, 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 muito
tanto na minha pesquisa, quanto na minha visão, até dessa questão profissional, academia. Então, eu espero muito que a gente possa realizar eventos. E defender agora, né? Acho que é meu projeto principal agora é defender a dissertação. Tá certo, muito obrigada. Tyron Rangel pergunta para o Gabriel: Você acha que ainda está pensando sua pesquisa com a lógica do mestrado, por não ter tido contato efetivo com as aulas, ou já conseguiu virar a chave? Excelente pergunta. Porque é um dos males de emendar, né? Assim, eu acho que eu não consegui ainda virar essa chave, obviamente. Porque, como eu disse, eu estou ainda um pouquinho preso na minha dissertação, colhendo os frutos que ela me possibilita. E é estranho pensar que agora eu tenho um produto, por assim dizer, mas uma produção de muito mais peso, né? Então, eu tenho ainda mais responsabilidade pelo que eu estou me propondo a pesquisar. Como no mestrado, como eu disse, foi um recorte do recorte do recorte, no final das contas foi fácil, né? Agora eu tenho, teoricamente, o dobro de tempo para produzir essa tese, né? Então, virar a chave ainda não foi uma realidade, eu acho que exatamente por conta disso, essa falta de contato físico, né, com minha orientação, com a universidade. Então, eu acho que sim, assim, está um pouco difícil enxergar a magnitude da minha pesquisa, assim, saber que eu preciso fazer mais do que eu fiz no mestrado, né? Então, isso amedronta um pouco, mas amedrontou também no mestrado e a gente se prepara, se adapta, né? Tá certo. Eu achei excelente a pergunta também. Olha, às vezes essa chave nunca vira, tá, gente, na Não vida. Às vezes eu fico olhando para mim, acho que ainda estou doutoranda. Ok, tá, vida que segue. Vamos lá, quarta pergunta. Marcela Teixeira, ela quer saber: o que vocês mudaram no planejamento da produção da dissertação e tese com o surgimento da pandemia? Vai, Luana. Eu não mudei muito, não, porque a gente tentou manter toda a pesquisa, assim, isso foi algo muito importante, porque eu sempre perguntava, e aí, será que a gente vai ter que adiar? Vai dar certo? Já teve alguém que qualificou? Sempre com aquela pontinha de esperança assim, ai, vamos jogar mais para frente, né? Vamos ver na frente o que vai dar. E, assim, muito por curso firme da Micheli, a gente manteve a qualificação, já era esperado qualificar naquele momento, né, que a gente qualificou, no dia que a gente qualificou. Agora, daqui para frente, eu acho que é uma questão de você. Eu acho que eu tenho que refazer o planejamento. Eu acho que eu tenho que me organizar e colocar, porque a gente está num momento que às vezes a gente vai falar assim, não vou me preocupar com isso agora, tem tanta coisa acontecendo. Então, é uma questão de você realmente parar, refletir, colocar no papel. Eu, assim, dei a sorte de estar no momento da minha pesquisa que é uma parte operacional, que é a coleta e organização de dados. Então, isso é um pouco mais tranquilo, porque não te exige tanto, né, a questão do pensamento, de você ter que escrever e desenrolar uma teoria e um referencial teórico. Então, isso facilita um pouco para mim agora fazer essa parte mais operacional. Porém, eu sempre deixo assim resguardado dentro de mim que eu vou ter que fazer o referencial teórico, né? Vou ter que refazer e reescrever e readaptar. Então, o que mudou talvez não seja o planejamento, mas talvez a forma como eu vou lidar com ele. Né? Essa questão de hoje pode ser que tenha mais dias que eu não queira escrever do que se estivesse tudo bem. Talvez se estivesse tudo bem, eu ia ter um planejamento melhor e eu vou escrever uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. E isso vai muito no ritmo da pessoa. Se eu falar, vou escrever aquele dia, eu vou escrever aquele dia e fico um mês, vamos dizer, sem olhar para aquilo. Mas tem gente que não, precisa todo dia, tem gente que gosta das regras, das diretrizes. Então é muito perfil, é você se conhecer e se planejar, mas o que muda mesmo é como a gente vai lidar com a pesquisa, mas o planejamento, eu estou dentro
eu espero ficar dentro da proposta do que a gente precisa, né, apresentar para o mestrado, né? Já qualifiquei e tenho o tempo X, não quero prorrogar. Isso eu espero não mudar. O que muda é isso, talvez o meu comportamento, né? Talvez repensar como eu vou lidar com a pesquisa. Talvez eu tenha mais dias que trave ou não. Então, é uma coisa que ao longo desse percurso a gente vai vendo. Gabriel? Eu acho que é exatamente isso que a Luana falou. Falando do meu caso em especial, eu acho que nesse primeiro e segundo semestre eu contava mais com ter que cumprir os créditos de disciplina, né, do curso, eu estava começando a lidar com o fato de que minha pesquisa ia começar a se desenvolver depois de mais ou menos um ano, né, no final do primeiro ano do doutorado. Mas aí a gente decai naquela autocobrança que eu já falei. Poxa, eu estou aqui com um tempo livre, né? Será que eu não poderia aproveitar esse momento? Mas eu também conto com a possibilidade de que, como a Luana disse, talvez eu tenha mais dias de instabilidade emocional e de bloqueios de escrita intelectuais do que no normal. Exatamente por essa situação de isolamento, que tantos psicólogos e pessoas da área de saúde falam como pode afetar o nosso corpo e a nossa mente, né? Como a própria professora Jaqueline falou na primeira palestra. Então, o meu projeto, por enquanto, se mantém o mesmo, né? Porque, é claro, contando com a possibilidade de que o semestre vai iniciar muito mais tarde do que se esperava, mas sempre tentando entender e reencaixar isso nessa nova rotina, né? Tá certo. Sim. E é um desafio, a gente tenta manter a normalidade sempre que possível, né? Mas Exatamente. vamos lá. Matheus Garcia pergunta: vocês acham que a pressão externa que acaba sendo imposta sobre nós é maior de pais sem formação ou sem formação acadêmica ou com formação acadêmica? Acho que a pressão familiar, né? Em relação a isso, os meus pais, isso eu tenho que ser muito grata, porque eu tenho um pai que ele resolveu começar a fazer uma graduação na pandemia, né? Eu tenho que parabenizar meu pai, né? Ele começou uma graduação EAD com 59 anos agora, muito por incentivo da minha mãe. Minha mãe era a única com ensino superior, né? E ela sempre, isso sim, eu tive muita pressão, ela sempre falou que eu tinha que fazer uma universidade pública. Então, eu tive muita pressão em passar no vestibular. E ela não se importava com o curso, ela queria que eu estivesse dentro da universidade pública, porque ela entendia que a universidade pública ia abrir mundos e oportunidades para mim. E isso também foi realmente muito importante. Eu não tinha essa noção, eu não queria. Por isso que eu fiz, né, outra graduação. E então eu sofri pressão muito pela minha mãe, meu pai não. Mas minha mãe queria muito que eu estivesse na universidade. E no mestrado, na pós-graduação, ela sempre incentivou, sempre teve essa pressão, mas ela tem muita pressão de você tem que ser responsável. Você está botando seu nome nisso aí, não pode passar vergonha, como se fosse isso. Assim. Então, tem uma pressão. Minha mãe, ela tem universidade, ela tem ensino superior, ela fez pós-graduação. Só que quando é muito batalhado, né, muito aquela coisa também ela fez mais velha, depois de ter tido filho, então ela entende a importância. Então, eu acho que foi mais uma pressão de você tem que fazer porque é importante, vai te dar bons frutos. E ela não tinha essa questão de curso, eu não queria saber qual era o curso, nada. Eu tinha que estar inserida naquele cenário. Agora, tem uma parte da minha família que não fez ensino superior, e que talvez tenha feito só o fundamental, que não entende ou estuda tanto. Tem tios que chegam para mim, você não cansa de estudar, não, você não vai trabalhar, você está quase com 30 anos, e como assim você não tem, né, um bom salário, você não tem, não está se sustentando, vamos dizer assim. Isso é difícil, essas cobranças às vezes é difícil na graduação, na pós-graduação acontece, principalmente pós-graduação, que às vezes você já está, né, chegando nos 30, você vai para o doutorado talvez com mais de 30, e às vezes você não vai conseguir um emprego, principalmente se você quer uma vida acadêmica, você precisa passar por essas etapas para prestar um concurso.
Então, você vai estar lá depois dos 30, talvez colhendo os frutos de todo esse estudo. Então, eu sofri pressão nesse sentido, de você está com quase 30, você já está casando, e a vida profissional, e o dinheiro. O dinheiro é o que importa para a maioria das pessoas. E assim, eu falo para as pessoas assim, cara, a vida acadêmica, eu só vou ter dinheiro se eu tiver depois do doutorado, se eu passar no concurso. Então, não criem expectativas em cima de mim quanto a isso, porque até meu marido fala, não, você vai ganhar mais do que eu vou parar de trabalhar e você vai me sustentar. Eu não aceito você ganhando menos que 30 mil. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu acho que você está viajando um pouquinho. Aí eu falei, então a gente não vai ter filho, né? A gente não vai fazer mais outra coisa e eu vou só estudar. E quem sabe eu chego nesse nível, né? Nesse patamar, lá com os 40, 50, 60 anos. Se for esperar até aí, tá tudo certo. Então, existem as pressões, eu acho que tanto de quem tem ensino superior quanto de quem não tem. Talvez realmente quem não tenha estudado, quem não tenha traçado um caminho, né, de determinados estudos, não compreenda, talvez não é nenhuma pressão, as pessoas não compreendem, porque vê, às vezes, gente que não tem estudo nenhum ganhando muito dinheiro. Ela associa muito a você estudar com dinheiro. Ele acha que você está estudando para ganhar muito dinheiro. Então, não é isso. Como qualquer outra profissão, você vai estudar para aquela profissão. Pode ser uma profissão que te dê muito mais resultado, né? Enfim, então acho que a pressão está muito relacionada ao dinheiro e essa questão de, por ele não ter passado por isso, ele não compreende que aquilo está te capacitando. Gabriel? É difícil. Certo. Bom, muito boa a pergunta do Matheus também, porque abre brecha aí para a gente falar sobre um tema muito importante, né, que é a pressão familiar. Bom, falando especialmente do meu caso, eu não sei assim, se eu conseguiria diferir a cobrança, talvez em certos níveis, porque eu lido no meu histórico de vida com a seguinte situação: minha mãe tinha um ensino superior incompleto e o meu pai só tinha estudado até a quarta série do ensino fundamental. Nordestino, veio para cá, para o Rio, para tentar a vida. Então, para o meu pai, o estudo sempre foi visto como algo, como uma conquista social, um motivo de ascensão social. Ele não tinha conseguido ascender na vida exatamente porque não tinha estudo. Então, a lógica dele era exatamente essa. No mundo, na sociedade capitalista que a gente vive, que é baseada por esse tipo de situação elitista, eu concordo que talvez tenha sido por isso mesmo. Já minha mãe lidou com uma outra realidade, mas eu lembro muito bem que a abordagem dos dois era muito diferente. A minha mãe, ela tinha muita ciência, assim, queria que eu fizesse graduação, então quando eu era pequenininho eu perguntava, mãe, depois que eu terminar essa série, vem qual série? Aí vem, e atirava no doutorado, ela falava assim, depois de tudo, você pode fazer um doutorado. Legal, então assim, eu já tinha essa sementinha plantada ali, porque era algo que minha mãe tinha planejado para a vida dela, mas casamento, filhos, fizeram ela abortar essa ideia. Para o meu pai, o too much era terminar o ensino médio, né? Então, eu lembro que quando eu fiz o vestibular, o meu pai não sabia nem para que curso eu estava prestando. Eu fiz o vestibular tradicional ainda, né? Uhum. Não ficava ali na frente do ProUni escolhendo o curso e os pais opinavam. Não, você escolhia o curso antes de tudo e tinha que lidar com aquele fato. É óbvio que ele, quando eu fui aprovado, ele reconheceu o valor daquilo e falou com muito orgulho para todo mundo, porque passou por uma federal. Mas o meu pai, exatamente isso que a Luana falou, quando eu terminasse o ensino médio, eu ia trabalhar. Né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar meu próprio dinheiro. E como minha mãe já não era mais viva nessa época, eu acabei lidando aí com uma certa instabilidade, né? Então, assim, eu vim de um lugar que o ensino superior não era tão valorizado assim, por assim dizer, né? Eu tive isso da minha mãe, mas na minha fase de adolescência, entrando aí para a vida adulta, eu tinha uma experiência completamente, uma visão completamente diferente do meu pai. Né? Então, eu como pessoa que sempre estudou em escola pública, também reconhecendo os meus privilégios de pessoa branca e tal, e entendendo que eu era uma das poucas pessoas da minha família a estar no ensino superior e estar concluindo o superior, e eu arriscaria dizer que o único a estar num doutorado, né, já ter um título de mestre,
acho que, de certa forma, eu acabei contrariando qualquer expectativa que minha família colocaria ou não em mim, né? Então, pressão vai existir de qualquer forma, né? Eu pude dar um parâmetro bom aí, 2 extremos, mas o que sempre versou na minha vida era a minha própria vontade, né? Então, era sobre mim mesmo. Então, pouco importava o que os outros iam achar no final das contas. Ótimo. Pessoal, estão chegando muitas perguntas, então vamos tentar responder mais 5 perguntas, mas vou pedir para a gente tentar ser mais breve, né, porque eu sei que tem gente que vai ter compromissos aí depois. Então vamos lá. A Lohane Merick Luana, provavelmente vou passar pela mesma situação que você passou de qualificar online. Queria saber como você se sentiu ao descobrir que ia ter que ser online e como lidou com isso. Alguma dica? Eu tenho certeza, todo momento eu duvidava que ia acontecer. Sempre achava que no último momento a Michelle ia chegar e falar, foi adiado. Eu sempre achava que ia ser adiado. Eu sempre perguntava, e aí, tá tudo certo? Vai ser mesmo? Então a minha dica é, se marcarem, vai acontecer, a não ser que algo muito extremo. Mas é importante você qualificar, mesmo que online. Eu vou até dizer, eu não posso dizer que talvez seja melhor, porque eu nunca qualifiquei, vamos dizer, no mestrado eu apresentei presencialmente. Mas, assim, foi ótimo qualificar online. Não foi um bicho de 7 cabeças. É muito importante, a minha dica é você fazer os testes antes, foi muito importante antes você agendar os testes com a sua banca, né? Isso eu não cheguei coordenou muito bem. Então, fazer o teste antes para ver se a plataforma que você está usando vai funcionar, se todo mundo tem acesso, todo mundo consegue acessar. E na hora que você vai apresentar, pelo menos na plataforma que eu usei, eu não via mais ninguém, eu só via a minha apresentação. Então eu apertei um play, assim, e fui. E assim, e a mente, assim, ai, Deus, tomara que não tenha travado, tomara que fica. Porque é tecnologia, você não sabe, a internet vai cair e tudo mais. Mas é importante você não adiar porque vai ter que ser online. Não vai alterar a sua avaliação. Eu acho que você ser online, tá apresentando online, não, porque eu tinha também esse receio. Será que eles vão pensar, assim, talvez vai influenciar um pouco na percepção deles, quanto, né, a minha capacidade de apresentar, vamos dizer assim. Tinha essas inseguranças, mas não, é importante você qualificar. E eu acho que mais importante ainda, você qualificar agora online, porque vai direcionar a sua pesquisa e você não vai atrasar tanto. Talvez se você tiver os bloqueios, né? Se você tiver essas questões emocionais, não estou conseguindo produzir, se você qualificar, você já vai ter, assim, outros olhares sobre a sua pesquisa, você vai ter outras opiniões, e às vezes você vai trabalhar em cima daquilo que as pessoas vão te retornar. Então, você, às vezes, vai até trabalhar somente assim, não sou eu que estou produzindo, deixa eu só revisar aqui o que a banca falou, o que a banca avaliou. Então, a minha dica é qualifique, se tiver que ser online, qualifique, não queira adiar por ser online, não pense que a banca ela vai ter uma percepção melhor ou pior de você por você estar fazendo uma apresentação online. Eu acho que você fazendo todos os testes, tudo direitinho, não tive problema nenhum. Tive problema nos testes, e aí a gente refez o teste, então foi muito importante ter feito o teste. Então é isso, qualifique. Mesmo que online, a minha dica é qualifique, vai dar tudo certo e faça os testes. Obrigada. Aline Camargo Torres pergunta: queria ouvir de vocês um pouco sobre as dificuldades da pós nesse atual governo, com os cortes de bolsa, por exemplo, e se isso afetará vocês diretamente. Bom, pode ser. Bom, não me afeta hoje diretamente no sentido de por eu não ser bolsista, né? Hoje eu não sou mais bolsista no doutorado, fui bolsista no mestrado. Quando ingressei em 2018, já peguei um momento ali de muita incerteza, com boatos e notícias de possíveis cortes, um desmonte absurdo, né, na educação brasileira de um modo geral, mas principalmente o ensino superior público. Mas a gente teme muito pela existência dos programas, né? A gente sabe que mesmo não sendo bolsista, a gente faz parte
do programa de pós-graduação, e os programas precisam de verba, os programas precisam ser bem, e para isso precisam ser bem avaliados, e daí a gente entende o nosso papel nesse processo, que é aquilo que a gente já falou sobre produção, o professor Micheli falou também. Então, gera muita incerteza, sabe? Porque a gente também fica pensando assim, para que eu estou fazendo mestrado e doutorado? Será que eu quero ser professor um dia? E quando eu concluir tudo, será que eu vou conseguir ser professor, né? Seguir carreira acadêmica dentro de uma universidade pública, que é o grande sonho de quem faz mestrado e doutorado, em grande parte. Então, assim, entristece, paralisa, desmotiva. A gente está passando por um momento político tão absurdo, assim, não é mais delicado, é absurdo. É desrespeitoso com a ciência, com a produção, e principalmente para nós que estamos inseridos numa área que não é contemplada, né, pelas grandes frentes de desenvolvimento, né, como as áreas de saúde, pesquisa básica, por assim dizer. Quer falar, Luana, alguma coisa? Acho que eu concordo com tudo que o Gabriel falou. Não tenho nada além do que você acrescentar. Acho que é incerteza, é difícil. Acho que eu entendo que muita gente depende das bolsas. E talvez assim, você conquiste a bolsa e você ficar nessa de vou perder a bolsa, não vou perder a bolsa, é muito ruim. Eu cheguei a passar por esse momento. E isso é muito ruim, porque você, querendo ou não, você precisa da bolsa, você não consegue, você tem aulas à tarde, aulas à noite, você quer se dedicar somente aquilo, aí você não consegue, talvez, trabalhar em outro lugar ou fazer outra atividade, e às vezes a bolsa é tudo que realmente você tem, sua única renda, né? E aí, quando você já está, dependendo da sua idade, tem essas cobranças, né, de você tem que ter seu dinheiro, você tem que trabalhar, então são cobranças e são incertezas, e essa questão do governo realmente, infelizmente, a gente vai se adaptando como pode, e eu acho que se existe algum momento para a gente falar e para a gente correr atrás, a gente tem que correr, não ter medo, apesar de muita gente, né, a gente ter essas incertezas, mas a gente precisa correr atrás dos nossos, né? Vamos lá. Faltam só 3 perguntas, gente, encerramos as perguntas. Paulo Alencar pergunta: pensando nos alunos que acabaram de entrar no mestrado, no meio deste caos em que vivemos, quais dicas vocês dariam para esses alunos se integrarem ao meio acadêmico? Eu acredito, como eu falei, manda e-mail para o programa, pergunta se tem canais de comunicação no PPDC, a gente tem as redes sociais, a gente tem página no Facebook, a gente tem página no Instagram, que estão sempre sendo alimentadas. Tenta ver a lista de quem entrou junto com você, tenta entrar em contato com essas pessoas, fazer um grupo, né? Isso assim, foi essencial para mim quando eu entrei, conhecer as pessoas, trocar telefone, trocar, né, informações. Então, é buscar sempre estar inteirado nas redes, buscar informações mesmo, não esperar a informação chegar para você, porque às vezes ela pode chegar tarde. Né? Ter sempre o seu e-mail atualizado, estar sempre em contato com o programa e sempre participar. Se o programa propôs uma atividade, por exemplo, né, mesmo que não vá contar para o seu mestrado, para o seu doutorado, não está contando, vamos dizer, para crédito, né, como disciplina, mas participe, porque isso vai te motivar e vai te ambientalizando naquilo que vai ser, né, seu futuro aí daqui a 2, 4 anos, se você tiver mestrado ou doutorado. Acho que é exatamente isso. Estabelecer um contato prévio com as pessoas que vão estar com você nos próximos anos. Também, acima de tudo, né, tentar esse contato prévio com sua orientação, então, já, de repente, estabelecer estratégia, propor soluções para sua orientação, pensar em possibilidades para tentar otimizar o tempo daqui para frente. Uhum. Mas, acima de tudo, assim, não desistir, né? Eu acho que não desistir é também um ato de resistência, né? Então, a gente precisa não dar insumos para que as pessoas achem que nós somos desinteressados ou desmotivados, né? Então, é exatamente isso. Resistam, continuem e seguimos juntos. Muito bem, isso mesmo, concordo também com essa posição. A nona pergunta veio para mim, de Fátima Martins.
Como orientadora, quais são as barreiras que identifica quando abordamos a questão da humanização no processo de orientação? E ela também estende a pergunta a vocês. Eu vou falar rapidamente. Eu acho que o papel do orientador, como sempre, é tentar compreender aquela pessoa que confia em você para te orientar, sabendo aonde você consegue, às vezes, apoiá-la e estimulá-la a produzir mais e melhor, né, dentro da temática dela, e às vezes até identificar que ela se dá muito melhor numa outra temática que não exatamente aquele pontinho que ela apresenta ali. É um desafio, eu acho que exige muita observação, muita conversa, e sobretudo neste momento que a gente vive, muito respeito, né, respeito sempre, né, mas o respeito e o entendimento de que nem todo mundo está conseguindo. Tem gente que está numa explosão produtivista, gente, sério. Falou assim, olha, vou aproveitar, tirar o atraso, vou colocar todos aqueles artigos que estavam na gaveta no ar, vou escrever, vou fazer. Maravilhoso, mas tem gente que travou, e nós, como orientadores, temos que respeitar isso, sempre, né? Mesmo antes da pandemia, esses processos acontecem, gente. As pessoas têm perdas familiares, perdas de entes queridos, passam por processos difíceis de perda de trabalho, né? Enfim, a vida é sempre cheia de surpresas, nem sempre agradáveis, né? Então, o orientador que não tem essa proposta de compreender minimamente o que está lidando com outro ser humano que também é um ser humano, provavelmente não vai ter muito sucesso na sua carreira aí, né? Eu acho que não consegue lidar. Eu tenho tido a sorte de ter orientações com alunos que são muito queridos, né? Eu não tenho experiências ruins para relatar, né? Então eu me considero bastante privilegiada, né? Nesse momento. Vocês gostariam de comentar? Gabriel, Ana? Só um comentário breve. Eu acho que qualquer prática de humanização nesse sentido, ela tem que ir de ponta a ponta, né? Então, eu acho que a responsabilidade do orientando nesse sentido é de exatamente estabelecer uma comunicação fluida e clara com o orientador. Então, dá a possibilidade para o orientador te ajudar. Às vezes, se você não fala nada, o orientador vai achar que está tudo bem, porque ele tem 1001 outras coisas para fazer, né? Ora, e pode ser que isso não surta efeito? Pode ser. Daí para frente não é mais responsabilidade sua. Aí sim passa a ser responsabilidade do orientador. É basicamente isso, assim, falar é o melhor caminho nessas questões. Ivana? Não concordo. Eu venho falando isso desde o início, né? Conversa, troque. Tá, vamos correr aqui para encerrar, já passamos de 1 hora. A última questão, uma pergunta também que tem estado na fala de vocês, mas vamos tentar sistematizar isso aí. Vinícius Ribeiro pergunta: como lidar com os bloqueios gerados por esse período, que afetam o psicológico e são responsáveis por criar um ciclo que envolve paralisia e culpa por não produzir? Eu acho que primeiro, se permita viver esses bloqueios, porque vai acontecer não só com você, não ache que é só com você, né? Todo mundo, e cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira de lidar. Não busque no outro resposta assim exata e perfeita para o que você está sentindo. Então, eu posso te dar, a gente vê muito isso, quem é muito ligado em rede social, vê muito fórmulas perfeitas para tudo, para emagrecer, para você ser bem-sucedido na vida, para você ganhar dinheiro, e isso te frustra muito mais, porque você pensa assim, pô, mas eu não consegui, eu não consigo agir dessa forma. Então, você precisa se conhecer, né, para ver qual método vai cair melhor para você. Mas se você é uma pessoa que gosta de ouvir, né, de buscar resposta no outro, que muitas vezes você não vai ter, mas pode talvez te ajudar, no meu caso, como eu falei, eu me permito viver os dias que eu não quero, mas eu tento estipular, eu tento colocar uma meta mínima. Eu não coloco metas assim que são enormes, eu tenho que fazer uma página, por exemplo. Eu coloco metas no sentido de estamos no mês de maio. No mês de maio, no final, dependente do dia, às vezes, que eu vá fazer. No mês de maio, eu tenho que ter, por exemplo, no meu caso, coletado, eu estou coletando dados de dissertações e teses, né? Eu tenho que ter coletado metade, por exemplo, ou dos anos tal, tal.
Então, eu coloco metas, mas metas flexíveis, porque eu, Ana, tenho dificuldade de lidar com regras. Eu tenho dificuldade de lidar com você tem que fazer dessa forma, tal dia você tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, isso porque eu estou nessa fase da pesquisa. Porque se eu estiver em outra fase da pesquisa, que eu tenha um prazo, eu estou no momento que eu tenho um prazinho aí um pouco maior. Mas se eu tiver um prazo, aí eu preciso ser pressionada e aí eu corro para a minha orientadora. Porque aí eu não consigo lidar com a situação, porque eu não sou assim. Então, por isso que eu falo que você tem que se conhecer para saber quando você vai conseguir resolver ou quando você vai realmente precisar de ajuda. E quando eu tenho uma data e eu estou bloqueada, aí eu falo com a orientadora, ou eu mostro o que eu fiz para a orientadora e ela vê que realmente não está ficando bom, aí ela, ó, você precisa fazer, você tem um resultado, você tem que entregar isso, aí me dá o start. Então, assim, minha dica é, se conheça, se permita os bloqueios, mas tenha essas trocas de orientação e veja o melhor método para você. O meu método pode não ser perfeito para você, como o método do Gabriel também não pode, ou pode ser. Então, vai testando, mas assim, não para. Não para no sentido de, assim, pensa que em algum momento você vai ter que fazer. Você está bloqueando. Você vai se sentir culpado. Isso é normal, todo mundo. Mas pensa que em algum momento isso vai passar e você vai ter que fazer. Então, você vai trabalhando. É questão de você trabalhar mesmo. O seu emocional, você se conhecer. São várias questões que eu acho que também depende da pandemia, como o Chico falou na questão da orientação. São momentos que pode acontecer quando você perde alguém, quando você perde um emprego, quando você está numa fase difícil. Só não se coloque no outro. Assim. Não se coloque como alguém como parâmetro e acha que tem que ser dessa forma. Você tem que se conhecer. Gabriel? Eu concordo com a fala da Luana completamente, é exatamente sobre isso. E não é receita de bolo, né, em outras palavras. O que dá certo para um, dá certo para todo mundo. Não. Vai variar aí muito de pessoa para pessoa. Eu acho que o bloqueio vai acontecer independente do momento, independente da situação. O que vai diferir você se sentir culpado com ele ou não é exatamente o processo de autoaceitação. Então você precisa olhar para o bloqueio e falar: eu te aceito e te recebo. Mas sei que também sou capaz de te vencer quando for necessário. Não é fácil fazer isso, mas pensa sempre que todo mundo passa por isso. Até aquela pessoa que tem a barra de rolamento do Lattes desse tamaninho, ó, tem muita coisa no Lattes. Até essa pessoa já passou por bloqueios e passa por bloqueios. Então, a gente não tem que se sentir único nesse sentido, né? Todos nós somos únicos e exatamente por sermos únicos que nós temos que aprender a respeitar as nossas fragilidades, por assim dizer, mas todo mundo passa por isso. Passa mesmo, gente, olha. E culpa, tenta relativizar, é difícil não ter se sentir culpado, porque nós vivemos. A base da cultura é fundamentada nos ensinamentos judaicos cristãos que são construídos na culpa, né? Nós somos culpados, alguém morreu, enfim. Então é difícil a gente não ter uma culpa por qualquer motivo. Mas olha, vamos estar juntos. Estamos tentando criar perspectivas de trabalhos conjuntos que não sejam ainda as aulas em ensino à distância, porque não é essa a proposta do nosso programa no momento, mas isso pode mudar. Mas conversem, venham até nós, procurem por nós do programa, que nós estamos lá para isso. A gente não parou de trabalhar, a gente só não está trabalhando lá na UF, no prédio, a gente está em casa, tá? Então, nos procurem. Nesse sentido, eu vou aproveitar já para fazer uma série de agradecimentos, né, porque a vocês que estão ouvindo aí, esse evento não teria sido possível sem o apoio e o empenho de diversas pessoas. Eu coloco os palestrantes aí, Jaqueline Gomes de Jesus, Carlos Henriques Marcondes, Maria de Fátima Martins Correia, Fábio Mascarenhas e Silva, o Gabriel da Silva Barros, a Luana Quintal de Souza, foram excelentes palestras, contribuições, conversas, né, ao nosso coordenador do PPGC-UF, o Vitor Fonseca, ao nosso secretário, o Vitor Coelho, por todo o apoio e incentivo, aos nossos alunos do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UF, a Ivanilma Gama, Wanderson Monteiro e Luana Quintal, pelo desenvolvimento do material de divulgação que vocês viram aí nas redes, e por toda a divulgação, né, no Facebook, no Instagram, a nossa representação discente, formada pela Juliana Alvim, pelo Tairo Rangel, pela Lohane Emerick e pelo Paulo Alencar,
por toda a disposição, pela iniciativa e pelas mediações, né? Esse evento é a ideia deles, né? A gente só está aqui dando o apoio à continuidade, né? A vocês todos de casa que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. E agora eu vou chamar o nosso coordenador, Vitor Fonseca, que já estava aguardando aqui online, para dar as palavras finais para a nossa semana de eventos. Vitor, é com você. Obrigado, Micheli. Queria agradecer a todos e aproveitar um pouquinho esses últimos momentos para a gente fazer algumas reflexões sobre tudo isso, né? Acho que a gente está vivendo um momento em que um dos conceitos mais presentes é esse do isolamento social. E a experiência de vida da gente é que esse isolamento não é tão isolado, né? Que a gente não consegue se isolar socialmente, né? Não só esse evento, mas a própria situação cotidiana, né? A invasão das notícias que a gente recebe, as informações que a gente recebe, os reflexos da vida social sobre a vida individual e sobre, inclusive, o recinto doméstico de cada um, são bastante fortes, né? Aqui a gente comentou, várias vezes apareceu, a importância da questão na pós-graduação das pessoas, né? Do convívio na universidade, né? Gabriel, Luana falaram várias vezes sobre as pessoas, como as pessoas eram importantes, sobre a representação discente, sobre o papel dos professores, notadamente dos orientadores. E o que a gente pode perceber de tudo isso é que nós, enquanto seres sociais, a gente sempre está e sempre precisa da interação, né? Mesmo no momento em que a gente está mais recolhido, está mais em casa, parecendo talvez mais isolado. Numa fala do Gabriel também, ele falava sobre a adaptação, né? Eu não sei se o Gabriel ou a Luana, né? Mas um dos dois chamava atenção para a questão da adaptação. E eu diria que, embora eles estivessem usando a palavra adaptação, eu acho que o que eles estavam querendo mais chamar a atenção é a resposta, né? Que a gente responde, de alguma maneira, à situação. A gente é levado a responder às situações que a vida coloca. E esse evento de certa forma, uma resposta que a gente está dando, né? É uma resposta que foi iniciada por uma provocação da representação discente, o que é um papel extremamente importante dos discentes, né? Os discentes, quer dizer, todos nós temos papel de provocação, né? Os orientadores, às vezes, como a própria Luana chamou a atenção várias vezes, vão provocar os alunos, vão provocar os orientandos para uma resposta, mas também os alunos provocam os professores por suas solicitações, provocam os professores, provocam o programa por suas ideias, por suas propostas, né? Quando a representação discente veio com a proposta de fazer um evento, uma live, e começava com a ideia de uma live, e a gente ficou muito feliz com isso, e imediatamente um grupo de pessoas, eu, Micheli, etc., começamos a pensar, junto com eles, né, o que mais poderia ser feito. Quer dizer, a partir dessa provocação, surgiu esse evento. Um evento que não foi uma live, foram 5 lives, e que eu já diria a vocês, acompanhem pelas redes sociais o programa. Outras repercussões virão, outros eventos, outras situações novas. Né? A oportunidade da gente parar aqui para uma discussão em grupo, né? Mediada pela internet, mediada por uma série de softwares e aparatos tecnológicos,
é um momento extremamente importante da gente fazer aquilo que é fundamental para a gente enquanto um programa de pós-graduação, que é pensar o mundo, mas não um pensar que é descomprometido, é um pensar para entender e para agir sobre esse mundo. Né? O conhecimento tem essa perspectiva sempre de ação, né? Embora não necessariamente imediata. Mas a gente para pensar e para discutir as questões que estão se colocando e como é que a gente pode dar uma resposta para isso. Eu queria dizer que, nesse sentido, a participação dos palestrantes foi extremamente valiosa e agradeço a todos, não vou repetir os nomes. Seria impossível também eu não conseguir controlar tanto quanto Micheli para dizer o nome de todas as pessoas envolvidas. E tem toda essa multidão de gente que está assistindo, que está participando, a quem também cabe agradecer pelas perguntas, agradecer pelos questionamentos, agradecer pelas provocações e agradecer pela oportunidade da gente falar, né? Da gente falar e de certa forma, provocar algum tipo de ação. Né? A universidade é um lugar de reflexão, de produção de ciência. Né? A gente tem que fazer isso, e o isolamento social não pode interromper essa produção, porque essa produção é importante para a própria sociedade. Né? Então, a gente tem que continuar pensando, a gente tem que continuar refletindo, a gente tem que continuar pensando soluções e propostas de ação sobre o mundo. Eu acho que, inclusive, há uma reflexão filosófica sobre o papel do ócio, né? Desde lá dos gregos, né? E a gente, em alguns momentos, não que eu acho que a gente esteja em ócio, mas a gente não está, obviamente, no negócio normal da gente, né? Na negação do ócio normal, a gente está em atividades muito mais restritas, etc. A gente tem que aproveitar esse momento exatamente para pensar, para discutir, para ler. Né? Existem atividades que, com certeza, não podem ser feitas nesse momento. Né? Pessoas que estão, por exemplo, coletando dados ou fazendo pesquisa concreta, in situ, né? Que tem que ir a um arquivo, uma biblioteca, elas não vão poder. Agora, tudo aquilo que a gente pode fazer em termos tanto de pesquisa online, que tem uma série de oportunidades existentes hoje, quanto da leitura da bibliografia relevante e até mesmo de pensar sobre a nossa pesquisa e nosso projeto. Quer dizer, esse momento é um momento em que a gente pode e deve aproveitar para continuar produzindo ciência. Né? E essa é a nossa função, é como a gente trabalha, é a parte essencial, não externa, não na rua, mas também essencial da humanidade, né? Que é a essencialidade do pensar. Né? O pensar é essencial. E a gente tem que exatamente fazer isso e mostrar como é exatamente a partir da reflexão, a partir dessa análise séria, concreta, que a gente consegue melhorar o mundo. Tá? Então, eu queria agradecer muito a vocês, todos os participantes, todas as pessoas envolvidas. Quero dizer da alegria de ter nos discentes, não só na representação, especialmente na representação, obviamente ela tem uma presença muito mais cerca, né, muito mais próxima da gente, mas de todos os discentes, no sentido de provocarem o programa e levarem o programa a buscar dar respostas e a mostrar também, ou buscar dar respostas a essas provocações e mostrar aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente pode contribuir.
uma das coisas, inclusive, contribuindo com essa maneira de a gente exercitar o pensar e o discutir. Né? Então, agradeço a todos e recomendo que vocês permaneçam ligados e com as nossas redes sociais, porque o programa está pensando em uma série de outras coisas e vocês vão descobrir muito brevemente. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Passamos bastante do horário, então eu vou encerrar aqui. Sigam nossas redes sociais, @ppgciuf, no Instagram e no Facebook. E fiquem em casa se puderem. Cuidem-se. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Encerra.